pela junção dessas duas forças na aprendizagem. Então, convido vocês a se abrirem desta maneira para este momento. Tá? Não tomar isso aqui como dicas, não, mas eu estou refletindo, eu vou refletir. Tragam sempre exemplos da sua vida. Peguem aí papel e caneta para anotar os insights que vocês tiverem, porque quando a gente toma consciência de fato a respeito de algo que a gente precisa ver, vem uma força de ação consequente. Consequentemente, a gente se coloca numa força de ação. Então, esse é um ponto ótimo de um conhecimento integrado. É quando a gente começa a mudar de postura. Porque os hábitos, alguns hábitos a gente estava falando aqui, a Adélia falou também sobre o desafio de implementar alguns hábitos. Eu disse também que eu não completei o desafio de colocar em modo avião o celular à noite, e foi um grau de dificuldade muito grande essa desconexão com o celular à noite. Então, sem justificativas, o fato é que eu preciso melhorar nesse aspecto. Vou me cobrar por conta disso, não, mas foi essencial olhar que a coisa que eu estabeleci não está fácil. O que é que eu vou fazer com isso? Depois eu decido. Isso para mim não é uma prioridade agora, entrar na alta performance, isso aí, mas eu sei que já é um ruído, já rouba o tempo, já rouba a atenção, já interfere na saúde do sono, que já está tão privado, entende? Então, quando a gente consegue olhar para essas informações, olhar para as coisas que a gente faz, é que a gente consegue modificar o que queremos, né? Tem um manual de como se comportar na vida para ter sucesso. Sucesso a gente que sabe qual é. Então, vamos lá. A gente parou na nossa última reunião, a gente falou sobre o essencialismo em si. Falamos sobre a mentalidade essencialista, o poder das escolhas, falamos sobre o que é sucesso para cada um, falamos sobre a diferença entre o que é essencial e o que é bom, que muitas vezes a gente pensa que algo que é bom é essencial e necessariamente não é, né? Às vezes algo que não é tão gostoso de fazer é essencial para a gente chegar no nosso objetivo. Então, a primeira parte desse estudo falou sobre a mentalidade essencialista. E o autor, ele traz essa postura essencialista em todo o livro. Mas aí a gente começa com a próxima parte. A próxima parte é o explorar. Então, esse livro aqui, ele é dividido em explorar, eliminar e executar. Na verdade, em 4 partes. A primeira parte é a mentalidade essencialista. A segunda parte é explorar. E dentro dessa parte explorar, a gente tem algumas subpartes, né? Que é o escapar, a gente vai falar sobre isso. O ver, escapar para criar foco, ver. Brincar, a importância do lúdico, da brincadeira, a importância do sono e selecionar. Então, esses 5 subitens estão na parte do explorar. Então, ele está fazendo toda essa construção para se tornar essencialista. Primeiro, a mentalidade essencialista, aí vem em seguida a explorar com esses 5 subpontos. Em seguida, o explorar vem o eliminar. E dentro dessa parte da eliminação, o que a gente precisa eliminar para nos tornarmos essencialistas? Então, ele fala da importância da clareza, fala sobre dizer não, né? E eu vou trazer várias dicas aqui que eu destaquei, que são bem práticas. A arte de se descomprometer com aquilo que não está funcionando, a questão da edição, como que a gente edita as nossas escolhas e as nossas decisões, e ele finaliza com limite. Então, isso ainda está aqui na segunda parte, na verdade, na terceira fase do processo, na terceira fase do método, né? O método começando com a mentalidade, depois a exploração, depois a eliminação e, por fim, a execução. Então, ele traz aqui conceitos de como, né, executar de uma maneira essencialista. E dentro dessa execução de uma maneira essencialista, ele traz a importância de você reservar, a importância de você subtrair, e eu vou aprofundar em cada um desses pontos,
medir o seu progresso, fazer o seu progresso, controlar o fluxo dentro de uma rotina e finaliza com o foco. Aí, por fim, no livro ele fala sobre ser essencialista e equipes essencialistas, liderança essencialista, tá? Podemos começar? Deu para desenhar bem na mente a questão do método essencialista que ele propõe? Porque isso não é só um livro, é um curso. Está propondo aqui um método de como se essencializar. Tá? E a gente vai trazer, na medida do possível, aqui para a nossa realidade. Vamos lá para a questão do explorar. A questão do explorar. Vou falar com vocês só o que eu marquei. Aí eu vou falar, vou trazer um ponto, e quem quiser complementar, quem quiser trazer alguma ideia para enriquecer aqui, vai ficar melhor. Senão vai se tornar uma palestra, um monólogo, e não é o objetivo desse grupo que isso se torne um monólogo, nem uma palestra. Tá? Então, primeiro aqui ele fala de escapar. Então, escapar, a diferença aqui na página 73. O não essencialista, ele é ocupado demais para pensar na vida. E o essencialista cria espaço para explorar. Então, ele começa dizendo, ele traz essa ideia de que marcar na agenda tempo para pensar é algo que os grandes homens e mulheres da história, os grandes realizadores fazem. E tem pessoas que marcam na agenda mesmo, como, por exemplo, a segunda-feira sem ligações. Aqui o Frank, né, que ele tem 50 funcionários, ele fala aqui da história, e ele fala de uma reunião que acontece na primeira segunda-feira do mês, que é a segunda-feira sem ligações. E tem grandes CEOs que tiram, assim, uma semana no mês só para pensar. Tem a cabine negra que ele traz aqui na página 73, que é uma salinha projetada que cabem no máximo 3 pessoas, justamente para você sentar e pensar. Claro que nesse momento muita gente vai pensar 1000 coisas sem nenhum sentido, mas com essa prática de parar para pensar, a gente consegue estabelecer o verdadeiro foco. Por quê? Aí ele fala aqui na página 74. Ainda estamos no escapar. Para ter foco, é preciso escapar para criar foco. Então, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que quando estão com um problema, ele precisa ficar pensando nesse problema até que a solução aconteça. E, por óbvio, olha que loucura. Se o pensamento nada mais é do que uma reverberação de memórias a respeito daquilo que a gente já sabe na nossa vida, de que adianta ficar rodando nesse loop sobre aquilo que a gente já sabe? A mente que criou o problema não é a mesma mente que vai solucionar o problema. Então, ele fala da importância de escapar mesmo para criar foco. E esse escapar exige coragem. Coragem mesmo, porque quando alguém nos perguntar o que é que você está fazendo, naturalmente a pessoa vai ter que criar uma história, né? Ou estou com dores, estou com virose, estou com alguma coisa, porque como é que eu vou dizer para alguém que eu estou escapando para pensar? Como assim? Você está parado para pensar? Você não consegue pensar fazendo alguma coisa? Do que você está fazendo na sua vida? Qual é a utilidade que você está dando ao seu tempo? Então, isso também evita que a gente se coloque nessa postura tão inteligente de escapar para pensar. Espaço para se concentrar. Então, o não essencialista, ele fala aqui na página 85, ele presta atenção na voz mais alta, ou seja, onde tem mais barulho é que ele presta atenção. A pessoa que fala mais,
Aquele colega de trabalho que reclama, reclama, reclama e não consegue interromper aquela conversa. Aquela amiga que liga no meio da tarde para contar sobre o namorado, o marido ou o filho adolescente e a pessoa não consegue interromper, porque é onde se faz mais barulho. O não essencialista, ele é sugado, ele é acionado para o que faz mais barulho. Ele ouve tudo que é dito. Então, a maneira de escutar do não essencialista é: eu vou absorver tudo que a pessoa está falando, eu vou pegar todos os pontos, eu vou sugar, né, toda aquela informação para eu ter controle e segurança de que eu sei o que responder, eu sei o que fazer e eu estou mapeando aquela situação e aquela pessoa. O não essencialista, ele fica tomando todos os detalhes. E ele fica sobrecarregado com tanta informação. Isso aí é um grande alerta para nós que atendemos pessoas, né? Seja como terapeutas, como advogados, como professores, como vendedores. Quando a gente está numa escuta não essencialista, que ainda está nessa parte do explorar, eu estou explorando, tá? Eu estou explorando o que é trivial para retirar o que é trivial e manter o que é essencial. Então, se eu não tenho uma escuta ativa, se eu tenho uma escuta acumuladora, acumulativa, eu vou terminar um atendimento exausto. Eu vou terminar, eu vou escutar a história do cliente, a história daquele cliente que ele está me trazendo, eu vou deixar ele dar voltas e voltas e voltas e contar do parente e tal, ele vai emendar uma história na outra, e eu não vou conseguir parar essa situação. Por quê? Por que eu não consigo parar? Porque existe uma tendência não essencialista de escutar o que não é essencial. E isso causa exaustão. Aí eu vou ter menos atendimento, vou ter uma resistência àquele cliente quando ele vier de novo. E aí começam sérios problemas. Eu vou ficar sobrecarregado. Por quê? Porque a nossa mente não foi feita para acumular informação, foi feita para processar informação e receber a criação, a criatividade, manifestar o fluxo da vida. Quando a gente usa a nossa mente como um radar de acumular dados, a gente fica sobrecarregado. Então, o essencialista, ele presta atenção nos sinais ao meio do ruído. Ele vai prestar atenção, gente, nos padrões. E ele ouve as entrelinhas, ele ouve o que não é dito, ele ouve a postura não verbal, ele ouve a energia das palavras, ele ouve as contradições, ele ouve as entrelinhas. E ele examina para achar a essência da informação. Então, se eu estou escutando, qual é a essência da informação? É como eu falei no vídeo com vocês. Sabe aquele joguinho onde você coloca várias peças? Eu não sei aqui se alguém já jogou disso. É tipo um Lego. Então, você coloca várias peças uma em cima da outra e aí você vai tirando uma peça. Se essa torre, se chama torre esse brinquedo, esse jogo. Se você tira uma peça e a torre continua, então não é ainda a informação essencial. Então você vai tirando as peças da história que você está contando ou da história que você está escutando. Se a torre ainda está de pé, então a informação ainda não é essencial. Outro parâmetro. Se uma pessoa completamente leiga escutar essa história em 1 minuto e entender, é um sinal de que você está falando algo que é essencial. Então, aqui estamos na parte da escuta. Aí ele fala aqui, faça um diário. Ainda estamos no escape? Ainda estamos no escape. Não, estamos no olhar. Ele fala para fazer um diário. E ele fala que quem tem a prática de escrever em diário, eu sou um exemplo disso. Se puder escrever, escreve. Termina virando uma história sem fim, um jornal. Dá um certo alívio, mas meio que
apesar de ser terapêutico, né? Porque tem muitos pensamentos assim, apesar de ser terapêutico, também nos condiciona a ficar com muita informação. Então, até mesmo quando a gente vai relatar uma história, quando a gente vai escrever no nosso diário, botar para fora as informações, as ideias, é muito importante a gente buscar a concisão. Então, se eu vou escrever no diário infinitamente o que eu quero, e eu quero me podar com relação a isso, a ser mais objetiva, a ver o que realmente importa, colocar um tempo ali. Ao invés de passar meia hora escrevendo, coloca ali 5 minutos. Eu tenho 5 minutos para escrever no meu diário, para desabafar no meu diário. 5 minutos, com certeza, vai ter algo de muito mais essencial do que teria se eu tivesse 30 minutos falando, puxando, enredando uma coisa na outra. Então, às vezes, colocar um tempo mais curto tem um valor muito grande na nossa capacidade de essencializar o que a gente escuta e o que a gente fala. Então, ele fala aqui da prática no diário, mas não de qualquer maneira, né? Que a gente sintetize também o diário. E fala para a gente ir a campo. Às vezes, para implementar alguma mudança na nossa vida, a gente precisa deixar o escritório, deixar o consultório, deixar a sala de aula e ir para campo, ver lá a situação do cliente ao vivo, ver lá a situação do paciente, ir tomar um café na casa da pessoa, para a gente sentir, às vezes, qual é o outro lado da moeda, para ter uma empatia mais importante, né? Então, no escape, ele fala essa questão da gente escapar para pensar. E aí eu quero abrir para vocês aqui, nessa questão assim de escapar para pensar. Alguém aí consegue fazer isso? Alguém aí tem essa prática na agenda mesmo de parar? Me conta, Fá, e como é que é para você essa questão de de todas as práticas, né, que o livro vai nos ensinando, essa foi a que eu mais me identifiquei, porque, de fato, eu tiro um tempo durante o dia. Eu comecei a fazer isso por conta da atividade clínica, da atividade laboral. Pensar sobre cada situação, cada indivíduo que eu assisto é uma história diferente. E aí vem a prática da escrita, e você vai ler, e você vai ver o que aconteceu, faz uma exploração previamente. E de vez em quando eu estava numa situação de dificuldade, que eu não estava entendendo por que aquele movimento, né, aquele padrão estava se repetindo, eu parava, tirava um tempo e ia pensar sobre aquilo lá. E geralmente eu conseguia encontrar alguns caminhos, e essa prática veio para o lado pessoal. No começo, né, eu fazia assim, quando eu queria. Eu fazia isso também com os filhos. Quando eles estavam muito agitados, né, eu dizia assim: olha, está na hora de você pensar um pouco. Veja o que que você quer, que sua cabecinha quer dizer, o que que sua cabecinha está dizendo a respeito, que ideia você tem, principalmente quando eles estavam muito ansiosos por alguma coisa. Aí eu estimulava a criação, vamos pintar, vá pintar, vá desenhar para quando o dia chegar. E ali eu não entendia que aquela prática já era um exercício prévio, né, de estimular para pensar. Então, eu nunca tive dificuldade de ficar na minha casa, né, com o pessoal transitando. Quando você disse, eu dizia: mas eu não tenho dificuldade de dizer para o outro que eu estou pensando. Realmente, eu estou pensando. Às vezes, quando eu encontro, hoje mais não, mas eu fazia assim, sabe, Thaís? Eu olhava assim, fazia assim: você vai para onde? Eu disse: eu vou ali fumar. Pois é. E aí as pessoas ficavam muito estranhas, né? Porque você fuma, e eu nunca gostava de cigarro, porque quando eu via o cigarro eu saía de junto. E aí eu dizia: vou ali fumar. E aí sentava, ia realmente pensar, ia me acalmar, né? É, então, hoje eu faço essa prática. Confesso que no começo ela é muito difícil. Hoje eu nem sei mais falar da dificuldade que eu enfrentava, porque eu já está tão
faz tão parte de mim que eu não tenho medo de parar para pensar por não me sentir só. Faz parte da minha integração enquanto sujeito. Maravilha, Fábio, obrigada pela contribuição. Lara, você quer falar a respeito dessa sua... Como que você faz para escapar, para pensar? Como é que é aí? Obrigada, Thaisa. Que bom te ver novamente. É sempre um prazer, né? Você é iluminada e isso traz muita luz para todos nós. Adorei ouvir a Fabíola. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente exercitar e incluir na nossa rotina mesmo, né? Tirar um tempinho, né? Eu sempre uso tirar um tempinho para mim, né? Tempinho para mim normalmente é ficar comigo, né? E aí eu incluo essa ideia de pensar. Eu não tenho essa estratégia de reservar o tempo na agenda, né, com essa regularidade que a Fabiola faz, que eu acho que isso é fantástico, e vou trabalhar para incluir isso, mas eu tenho um hábito que é no viajar, né? Desde o início da minha advocacia, eu sempre trabalhei em vários lugares diferentes, e com isso eu tenho que viajar. E ao viajar é um momento que eu tiro para pensar, para organizar. E é tão interessante que eu tinha uma época que eu tinha um gravadorzinho, né? Quando a gente não tinha o celular do jeito que é hoje, né? Eu tinha um gravadorzinho porque me vinham ideias, insights fantásticos, né? Enquanto eu dirigia, né? E hoje, assim, eu percebo, principalmente quem mora em cidades grandes, não é o meu caso, eu moro numa cidadezinha pequenininha, que a gente fica no trânsito, mas eu fico, assim, muitas vezes na frente da escola dos meus filhos, esperando por eles, enfim, esperando alguma coisa, esperando uma consulta médica, e é o meu horário de pensar. E eu uso hoje, assim, bastante o celular. Eu fiz um grupo comigo, né? Eu tô tão individualista, não tô essencialista, tô ficando individualista. E eu tô usando esse tempo, né? Eu fiz um grupo, né? Eu coloquei documentos o nome, mas eu acho que eu quero fazer um outro de insights, né? E nesse de documentos eu uso sempre assim as coisas que me são, né, caras, valiosas, essas coisas que às vezes vocês colocam lá no grupo, eu recorto e colo lá, porque daí na hora que eu quero encontrar, eu acho facilmente, porque às vezes a gente fala com tantas pessoas que não percebe. E essa ideia, né, de tirar o tempinho para pensar nesses momentos que para nós normalmente são muito estressantes, né? Eu tenho que ficar esperando uma consulta médica, daí às vezes eu fico uma hora lá esperando. No nosso caso, audiências, né? Sim. Quando advogados, né? A gente fica lá hora esperando, sem nenhuma utilidade, né? Então, eu hoje uso o celular e vou escrevendo as coisas que vou pensando, porque, assim, às vezes são insights fantásticos que a gente perde, né? No momento seguinte, porque é um insight, ele é um cliquezinho, e que ele, assim como veio, às vezes ele também vai, né? Então, essa é a dica, Fabiola, agradeço a tua contribuição. Eu vou colocar na minha agenda. Eu não fumo, né? Felizmente, eu acho, mas Ela também eu não. vou tirar. O nome, né? É a palavra, né? Olha Mas só, inclusive, eu estabeleci aqui no escritório, hoje eu cheguei de férias, e a primeira coisa que eu estabeleci com a minha secretária é que nós vamos iniciar o dia, né? Nos organizando e com um tempinho, né? Para a gente programar o nosso dia, né? Que a gente normalmente faz isso no final da tarde. Eu organizo a agenda, vejo tudo, o que foi feito, o que não foi, porque eu tenho esse hábito já há muito tempo, né? De fazer minha listinha, né? Eu vivo com as minhas listinhas. E aí eu vou ticando o que foi feito. Mas eu acho que esse tempinho, né? Dar uma paradinha, que é o que o livro sugere também muitas vezes, né? A gente fazer as nossas pausas, né? Que elas são criativas. É isso, né? Se posso contribuir. Parabéns. A hora do médico, a hora da audiência, a hora do trânsito, né? Que a gente fica hora, né? A gente estava voltando esses dias, horas no trânsito, esperando. Vamos usar para a gente, né? Sim, sim. É muito importante porque a gente tem uma tendência, né, de ocupar o tempo ocioso, entre aspas, né? Sempre com leitura ou com escutar alguma palestra. É importante, claro, otimizar, né? Isso também é essencialista, eu otimizar algum tempo, e eu estou virando rainha disso, né? Com a maternidade, otimizar o tempo que eu estou ali, mas o que ele está falando é quando a gente coloca
quando a gente escapa para criar foco, a gente consegue discernir o que é mais importante. E esse criar foco não é ficar acessando outras informações, é ficar conosco mesmo. Nem que seja assim, 10 minutos parado, assim, ou, sei lá, em qualquer momento, aguardando a audiência, aguardando um cliente, um intervalo ou outro, parado, tomando um café consigo mesmo, ou tomando um chá, ou seja o que for. E aí ele vem aqui para o terceiro aspecto da exploração, né? A gente falou agora do ver, não, desculpa, escapar, né? Aí do ver, do olhar, a maneira de olhar com mais amplitude, buscando ver o padrão, buscando não se perder por completo em todos os detalhes, porque são muitos detalhes, são infinitos detalhes. Isso sobrecarrega a nossa aprendizagem, a nossa condução na vida. Então, a maneira de ver é uma maneira, se possível, mais ampla. Então, se a gente percebe que está sobrecarregado, percebe que está pesado, que o corpo está reclamando por socorro, né? Que o corpo está reclamando e manifestando cansaço, talvez, como ele está trazendo aqui, é um sinal de que a gente está vendo demais. Vamos dizer assim, em outras palavras, a gente está vendo demais, vendo mínimos detalhes em quase tudo naquela cena, naquela situação. Então, quando a gente sai, se afasta um pouco, né, desse campo de batalha, vamos dizer assim, a gente consegue ter uma clareza maior sobre o que está acontecendo, identificar padrões que são correlatos, pontos de conexão, e aí a gente consegue ter melhores decisões, a gente consegue ter mais clareza e usar o escapar para olhar melhor, olhar o que realmente importa e olhar, né, com os olhos e olhar também com essa escuta, que não é essa escuta investigativa, mas é uma escuta regenerativa, é uma escuta ativa, uma escuta em que eu vou processar o que é mais importante aqui, em que eu possa reproduzir em 1 minuto ou, né, facilmente, dentro de uma simplicidade, o que aconteceu ali naquela situação. E aí ele vem trazendo a importância do brincar, né? Como que não nos autorizamos, enquanto sociedade, a brincar. E aí ele fala, né, da inclusão mesmo, da brincadeira na nossa agenda. Porque ele diz que o não essencialista, aqui na página 93, o não essencialista acha que brincar é trivial, que é um desperdício de tempo. Jogar bola, ou praticar algum esporte, ou sentar e jogar um jogo, um Uno, seja o que for. Aqui em casa, eu considero brincar quando a gente se junta para a minha filha mais velha, ela fica cantando e aí eu canto junto com ela, o Eduardo também canta, aí Maria Isabel, que é pequenininha, fica só se balançando para lá e para cá. É um momento de brincadeira. E eu gostaria de fazer mais brincadeiras, mas eu já estou incluindo. Isso aqui é uma meta, incluir mais brincadeiras, porque refrigera, né, flexibiliza as conexões neurais, traz uma leveza para a nossa vida, porque se vocês observarem, muitas das brincadeiras, muitas das diversões de adultos são as brincadeiras de criança que não se pode ter mais aquele nome de brincadeira. E quem vai dizer hoje que eu estou saindo no meio da tarde para brincar na praia de bola? Sabe? Mas como assim? Você não é adulto? Você não tem que trabalhar, não? Que vida é essa? Está desocupado? Ou tu tá rico? Aí vem as crenças, né? As crenças de ataque, coisa triste. Então, Thaisa, Oi. deixa eu te falar só, porque aí você tocou num ponto que para mim foi interessante. Depois que eu li essa parte do livro, toda vez que eu saía para caminhar, porque eu fiz a leitura praticamente estando na praia, né? Estava de férias. E aí eu resgatei uma brincadeira de pedra. Lembra aquelas brincadeiras que são 5 pedras que a gente joga? Toda vez que eu ia caminhar na praia, eu escolhia uma pedra específica daquele dia de caminhada. Então ali eu já estava praticando
a autoconsciência e uma forma internalizada da brincadeira. E, gente, eu vou dizer a vocês, eu passei as férias inteiras brincando de pedra sozinho. E eu jogava pedra, botava, tirava, não conseguia, não tinha a mesma destreza. Alguns empecilhos, como as unhas grandes, não deixavam fazer o resgate das pedras. E o que é melhor, essas pedras estão comigo, elas estão lá dentro. Elas são agora meu brinquedo favorito. Quando eu quero ficar um pouquinho mais comigo, eu pego as 5 pedrinhas e vou brincar. Que lindo, que lindo. E se a gente observar, né, não precisa de muita coisa, porque às vezes até quando há um condicionamento, eu vou no shopping brincar, eu vou lá no parque do shopping, quando você vê, deixou 200, 300 reais lá no parque. E, poxa, eu agora convivendo novamente, né, com o bebezinho, quando a gente resgata essa essência da brincadeira, a gente percebe que não se precisa de muita coisa ou quase nada para se brincar. A gente pode brincar com o nosso próprio corpo, a gente pode brincar com um objeto qualquer, sabe? A gente pode brincar sentado, imaginando as nuvens, formato de nuvens, sabe? Contando os passarinhos, isso tudo é brincadeira, isso tudo é trazer o lúdico para a nossa vida. E o que isso faz? O que o essencialista né? Ele entende que brincar é essencial e que ele estimula a experimentação. Muitas vezes a gente está com um problema, né? Exemplo, na advocacia, um caso de um cliente, ou um caso de um aluno, e a gente não tem a solução. Então, o brincar é uma forma qualificada de escapar, é uma forma de trazer leveza para a nossa vida, e estimula a experimentação, porque às vezes o insight, ele vem, né? A Lara falou sobre insight, o insight vem justamente no momento que a gente está relaxado. Melhores insights vêm quando a gente está relaxado. As soluções dos problemas. Nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Então, estou aqui brincando e a gente precisa se autorizar a brincar. E examinar, principalmente as pessoas mais rígidas, eu me incluo, né, nelas, nesse grupo, processo de flexibilização da personalidade, o que nos impede de assumirmos que parte da nossa rotina é para brincadeira. O que isso significa para nós? Temos coragem de falar com as pessoas que hoje eu tirei a tarde de quarta-feira para brincar na praia. Hoje eu tirei a tarde de sexta-feira para ir no cinema comigo mesmo. Ou com alguém que eu gosto. Não, o que você está fazendo agora? Não, eu estou sentada aqui brincando de pega-vareta, eu estou brincando de pedra, eu estou brincando de qualquer coisa, eu estou desenhando. Então, assim, ele mostra aqui no livro que a pessoa que realmente adota a brincadeira semanalmente tem mais inteligência, tem mais leveza, tem mais criatividade, que consegue solucionar melhor os problemas e consegue ter uma interação melhor com as pessoas. Tá? Então, é essencial. Isso ajuda a gente a explorar o que é essencial e brincar é essencial por si só. Então, não é nada trivial brincar, é essencial. E aí ele fala aqui de um capítulo que é muito importante, assim, para o momento, as mamães, ou quem está num projeto, trabalha demais, ou está enfrentando alguma questão de saúde, que é a questão do sono. Todo mundo já deve imaginar, né, que a importância do sono, mas talvez só quando a gente perde a possibilidade de dormir quando quer, que a gente dê mais valor, né? Então, assim, maternidade, para mim, nesse momento, me trouxe um valor muito grande para a questão do sono. Mas existiu um tempo na minha vida que eu achava que quem dormia muito era desocupado, era uma pessoa irresponsável, que a pessoa que dormisse de tarde, que descansasse, tirasse aquela siesta, era uma pessoa que não tinha muita confiança, não é uma pessoa muito comprometida com o trabalho, com a vida adulta. Eu pensava exatamente dessa forma. Eu pensava que quem dormia pouco aproveitava mais a vida, porque se dorme quando morre. Quando morre, a gente dorme. Era assim que eu pensava.
E aí, dormir depois do almoço é vida, com certeza. Meus sogros dormem depois do almoço, é o soninho da beleza, e meu sogro é uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Eu acho que, assim, sem sombra de dúvidas, é o homem, né, idoso, que é mais alegre, mais jovial que eu conheço. Então, ele se preserva, ele cuida do patrimônio dele. E aqui no capítulo 8 fala, proteja o seu patrimônio. Você é o seu patrimônio, o seu corpo, a sua máquina, né? É o seu patrimônio, é o seu maior ativo, com ele você faz tudo. Então, ele fala também aqui como que nós somos desautorizados enquanto sociedade de descansar, de dormir. E ele fala de grandes nações como o Japão, que pratica esse sono depois, essa sesta depois do almoço. E que é muito importante a gente cultivar, né, pelas as horas de sono necessárias, as condições de sono também, né, escurecer o quarto e tal, evitar telas, coisas que a gente já vê na internet, mas assim, o importante da gente entender a questão do sono aqui é que o não essencialista, aqui na página 104, ele fala, o não essencialista pensa, e é muito bom a gente examinar nossos pensamentos, ele pensa que uma hora a menos de sono significa uma hora a mais de produtividade. Então, veja, tem uma fábrica aí, um universo de clubes de 5, 6, 4 da manhã. E se começa a colocar uma ditadura de que acordar cada vez mais cedo significa uma vida mais bem-sucedida, e isso não é necessariamente assim. Obviamente que, biologicamente, a gente entende que o sol está se pondo, os passarinhos dormem, a natureza toda muda quando o sol se põe. A gente, como o corpo físico, né, a gente produz certos hormônios, como a melatonina, no escuro profundo. Existem hormônios em nós que são fotofóbicos, então que eles precisam do escuro absoluto. E tem hormônios que só são produzidos quando a gente dorme, hormônios de crescimento. Então, quando a gente não respeita essa questão da natureza, a gente vai pagar de algum modo. Só que não estou querendo dizer também que, no caso não essencialista, ele acredita que se ele acordar mais cedo, ele vai produzir mais. E, às vezes, ele entra nessa onda de desafio do milagre da manhã, que é positivo para quem se conhece. Porque também não é nada positivo você passar o dia todo bocejando de sono sem conseguir se concentrar nas atividades. Isso não é nada positivo. É uma contradição. Então, se você pensa em essência, em resultado, isso aqui é uma perda de tempo. Dormir é para os fracos. Essa era uma fala minha. Dormir é para os fracos, para os irresponsáveis, para os Peter Pans que não querem crescer, que não querem trabalhar. Era um pensamento que eu tinha, gente. Até pagar com a minha própria saúde. Muito jovem. Dormir é um luxo? Não, dormir não é luxo. Dormir é essencial. Vocês entendem a diferença quando eu falo assim, eu vou trabalhar para descansar final de semana. A máquina não aguenta. Então, se eu entendo que dormir é essencial, eu vou incluir um sono de qualidade durante a minha rotina. Eu não vou trabalhar que nem um escravo para conseguir descansar final de semana, assistindo minha série preferida ou descansando no final de semana, porque eu trabalhei que nem escravo durante a semana. Isso não é essencial. Isso aí é um autoabuso. Dormir provoca preguiça, muito pelo contrário. O que provoca preguiça e falta de concentração é o sono. É você estar com sono. E nos impede de fazer tudo. O não essencialista acha que dormir nos impede de fazer tudo, como se fosse possível fazer tudo, né? Então é isso. O essencialista ele fala que uma hora a mais de sono significa várias horas de produtividade. Dormir é para quem tem alto desempenho. Dormir é uma prioridade, estimula a criatividade e permite que a gente alcance o máximo de contribuição mental. Então, uma mente sã é um corpo descansado. Vem de um corpo descansado. Vem de uma consciência mais ampla. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Estamos ainda aqui na questão do explorar,
trabalhando o sono, e aí ele finaliza com o selecionar, no capítulo 9, o poder dos critérios rígidos. E aqui, muito interessante, que eu separei para vocês, é a regra dos 90%. É o seguinte, quando a gente tem uma decisão para tomar, está preenchendo, estamos preenchendo a agenda, tá? O que eu recomendo? O que eu costumo fazer que dá certo? Pode ser que dê certo para alguns de vocês. Primeiro, eu preencho a agenda a lápis. Preencho a agenda a lápis e coloco o que eu acho que são os compromissos com data marcada e que são as atividades relacionadas aos papéis lá da roda da vida, tá? Os papéis principais que eu exerço: esposa, mãe, dona de casa, profissional, as atividades relacionadas a esses papéis. Pronto. Depois, eu vou fazer essa filtragem. Primeiro, eu coloco, eu distribuo, eu descarrego, depois eu vou fazer a filtragem. Dentro dessa filtragem, essa regra de 90% é muito importante. O que é isso? Eu tenho um critério. Por exemplo, eu vou ao shopping. Essa é uma atividade, eu vou ao shopping, eu tenho que ir ao shopping amanhã, tá? Exemplo. 90% de certeza, 90% no caso, para eu manter essa decisão, essa atividade tem que ter uma nota 9 no meu parâmetro. Eu vou estabelecer alguns parâmetros de escolha, e se esta escolha tiver nota menos que 9, ela tem que sair da minha prioridade. Então, eu tenho que ir ao shopping pagar uma conta. Exemplo, tem que ir ao shopping, não, comprar um biquíni. Tem que ir ao shopping comprar um biquíni, tá? 90% de emergência, 90% de importância fazer isso agora? Não, é 80%, é 70%. Então, eu vou tirar isso daqui e vou colocar lá para frente. Outro exemplo, tá? Eu quero comprar... Não, vou escolher uma sala para alugar. Eu estou vendo uma sala para mudar meu escritório, meu consultório. E eu vou colocar alguns critérios para alocar essa sala. Eu quero que ela tenha esse tamanho. Esses são os critérios que eu vou colocar primeiro. Eu quero que ela tenha esse tamanho, eu quero que seja até tal faixa de preço, eu quero que tenha uma vista X. Esses são os critérios essenciais, básicos. Critérios básicos. Tem que ter isso. Se não tiver isso, eu não alugo sala de jeito nenhum. E tem os critérios ideais. Então, primeiro eu tenho os critérios essenciais, inegociáveis, e tem os critérios ideais. Critério básico, 50 metros quadrados. Critério ideal, que tenha 100 metros quadrados. Critério básico, que tenha uma vista com uma árvore, com árvores, com a natureza. Critério ideal, que tenha uma vista para a montanha, que tenha uma vista para o mar. Eu tenho critérios básicos e critérios ideais. Levando nessa escala, os meus critérios ideais, até o meu critério ideal é até a nota 9. Então, eu cheguei nessa sala, eu vou olhar para essa sala, eu defini critérios e eu vou colocar a nota. Se esta sala tiver a nota 9, eu mantenho essa decisão. Se tiver menos de 9, eu vou descartar essa decisão. Esse tipo de forma de selecionar é bem diferente do que a gente tem costume. A gente começa a selecionar o que é maravilhoso. E aí vem a prática de abrir mão de várias coisas que parecem boas. E a gente tem que trabalhar com o nosso medo de estar perdendo oportunidades. Esse medo de perder oportunidades é que faz a gente acumular coisas que a gente não precisa, é que faz a gente ter medo de doar coisas, que faz a gente ter medo de abrir mão de áreas de trabalho, abrir mão de clientes que não são tão positivos nem rentáveis, porque ou eu acho que essa realidade vai melhorar por si só, ou eu acho que eu não vou ter algo melhor ali na frente. Entendem? Então, quando eu tenho critérios, ele fala aqui de critérios
o poder dos critérios rígidos. Eu não posso colocar minha régua lá embaixo, acreditando que eu não vou ter uma melhor opção lá na frente. Muito pelo contrário, porque eu só vou atrair tragédia se eu estiver pensando dessa forma. Então, essa regra dos 90% é: a minha vida se resume a 10%. As minhas escolhas se resumem a 10%. 10% é a seleção do suprassumo do que eu vou escolher, em termos do que eu vou consumir de alimento, do que eu vou consumir de bens materiais, do que eu vou receber de clientes, do que eu vou receber de alunos, do que eu vou aceitar de aquisições, do que eu vou escolher na vida. Doutora, tem alguma pessoa aqui na sala que ainda é solteira ou solteiro? Se houver, faça esse critério para o parceiro ou para parceira. Dá certo, viu? Muito. Nossa, mas é muito bom. É. Dá certo de verdade. Dá certo de verdade, gente. Olha, é tão sério esse negócio. Eu vou dizer assim, vou dar o meu caso pessoal, né? Minhas amigas falam assim: meu Deus, onde é que eu encontro um marido igual você? Eu falei: não tem não, meu filho, porque minha régua é alta. Minha régua é alta, a sua régua tem que se tornar alta. Nada menos do que ótimo. E a gente vai se surpreender a cada dia, porque se eu recebo... Olha, gente, a nossa garganta não mente. E se o negócio não desce, se a gente tem que se justificar e explicar por que está com aquilo na nossa vida, é porque não está nos 10%. Não está. Os 10% é leve, é prazeroso, é harmônico. Você tem prazer em repetir, prazer em continuar. O 10% de qualquer coisa que a gente escolha, seja relacionamentos, moradia, trabalho, cliente, é leve. O porquê? Na nossa essência está a nossa força. Então, se a gente está aí solteiro no relacionamento, ou até mesmo, eu já tenho relacionamento, tá? E meu relacionamento está lá para 5 para baixo. O que eu preciso fazer que me cabe para eu chegar da 90 para cima? Do que depende de mim, sabe? E ter coragem, ter fé de que, mesmo que eu tenha que esperar um tempo, eu vou receber algo dentro desses 10%, porque eu me determinei a isso. É melhor só do que mal acompanhado. Sim, gente. É melhor só do que mal acompanhado. Até porque os seus 90% está chegando. Então, se você tiver mal acompanhado, ele vai passar e você nem vai... Os seus 10%. Você nem vai perceber que vai estar acompanhada. Ele vai olhar, ele vai dizer assim: nossa, mas essa régua aí é muito baixa, eu não vou nem parar por aí, não. Exatamente. Não tem nada a ver comigo isso aí. Incompatível. Mas é verdade, é uma realidade. Quando a gente aplica, eu aplicava, eu tô revendo algumas coisas, né? Porque eu fazia essa régua aí, eu fazia essa medida, mas não com esse nível de informação. Ele agora ganhou um upgrade, que agora sim, o nível de informação está trazendo mais qualidade na percepção, né? Está atualizado. Mas de verdade, quando você tem essa relação de você e o que você pode colocar como o ideal, o real, né, a sua métrica, e aquela métrica que pode passar um pouco mais, você fazendo isso para qualquer coisa em que você vai estar envolvida, qualquer coisa. O livro diz isso, né? Eu só aplicava nos relacionamentos. O livro diz qualquer coisa. E hoje é assim, qualquer coisa eu tô, peraí, faz a relação aqui, faz. Não, quando chegou no terceiro, não atingiu, pronto, não é óbvio. Pois é, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. É assim, não tem talvez, quem sabe, se, lá na frente. Não, está perdendo tempo. Está perdendo tempo porque a gente sabe a resposta no momento exato que a pergunta se apresenta. A gente sente a resposta está dentro de nós, o corpo não mente, o corpo traz aquilo que está no nosso inconsciente.
Então, aqui na página 114, ele resume, né, que o não essencialista diz sim a quase todos os pedidos e oportunidades, e o essencialista só diz sim a 10% das melhores oportunidades. Então, ele usa critérios, o não essencialista usa critérios amplos e implícitos, como se alguém que eu conheço está fazendo, eu tenho que fazer. Ele usa critérios abstratos, o não essencialista. Usa critérios abstratos, usa critérios de manada, usa critérios de automatismo. E o essencialista, ele usa critérios concretos. Então, ele usa da coragem, da fé, para assumir. Olha, eu quero isso. Eu abro mão de ter o que eu acho que é possível para ter o que eu realmente quero. Seja o tempo que for, o tempo que eu tiver que me maturar na minha mente, amadurecer o meu senso de merecimento, o tempo que for necessário para eu aprender o que tiver que aprender, eu vou aguardar para receber aqueles 10% que me traz leveza, que eu não preciso me convencer de permanecer, que eu não preciso me doutrinar todos os dias, né? Aquela velha história, bom, mas eu vou voltar para casa, ai, mas eu vou lá para aquele trabalho, ai, tá? A gente tem que ficar se convencendo, se doutrinando, se evangelizando para conseguir se manter naquela escolha de 90 para baixo. Então, isso aqui é bem desafiador. Bom, no segundo aspecto, ele começa a trabalhar com a eliminação. Então, tudo que falamos até agora são maneiras mais assertivas de explorar o que é essencial, identificando o que não é essencial e retirando, né? Ele fala de eliminar daqui a pouco. Começa a falar de eliminar agora. Então, eu explorei, eu vi o que não é essencial, eu vi o que é essencial e vou começar a eliminar. Como é que eu começo a eliminar? Então, ele começa aqui com a clareza, na página, esclarecer na página 127. Então, ele começa a falar de clareza quando a gente começa a falar de planejamento, né? O que você quer alcançar nos próximos 5 anos? E ele fala da importância de se ter um propósito. Ele fala que quando a gente quer ter clareza, a gente precisa de estabelecer missão, valores pessoais e profissionais que sejam instigantes, que sejam inspiracionais e que sejam critérios mais específicos possível. E ele fala que o objetivo é essencial, que esse objetivo essencial, ele facilita que você tome essa decisão que elimina todas as outras. Então, por exemplo, um objetivo essencial. Se você escolhe medicina ao invés de direito, você elimina todas as outras decisões que vêm de quem escolhe direito, tá? Se você, eu quero escolher, eu vou casar, eu vou fazer uma lipo, eu vou ter um filho ou eu vou ser bem-sucedida na vida profissional, vou ser a melhor do Brasil em tal segmento. Olha, se você escolhe uma coisa, você vai eliminar uma série de necessidades de outras decisões. E aí você precisa escolher qual é o objetivo, o propósito essencial. Então, ele fala aqui que o não essencialista tem uma declaração de visão vaga e genérica. Como assim? Eu quero ser feliz. Eu quero ser rico. Eu quero ter paz de espírito. Eu quero ter equilíbrio emocional. Então, são critérios amplos, abstratos, que não dá para quantificar, fica difícil de obter colaboração, porque o que isso significa para você? O que isso significa na sua rotina? Como é a rotina? Como é o estilo de vida de uma pessoa que tem paz de espírito? Esse tipo de pergunta que vai te ajudar. O que tem na agenda de uma pessoa equilibrada emocionalmente? Como é a manhã de uma pessoa organizada? Então, quando você for relatando a história da sua própria vida baseado nesses valores,
vai ficar mais fácil de você filtrar. Vai ficar mais fácil de eliminar aquilo que não é essencial por conta da concretude, né? Então, tem objetivos, o não essencialista, tem objetivos trimestrais concretos que deixam de inspirar ou estimular para que todos levem o esforço a um patamar mais alto. E tem um conjunto de valores, mas nenhum princípio condutor para implementá-los. Ou seja, na advocacia tem muito isso, né? Quais são os valores do escritório? Transparência, ética, atendimento ao cliente de qualidade, mas o que isso significa? O que é transparência? Transparência é a prática de enviar relatórios quinzenais para os meus clientes. O que é transparência na sala de aula? Transparência na sala de aula é, por exemplo, o trabalho dos alunos ficar exposto no mural, as notas, algo nesse sentido. Tem que ser tangível, porque se a gente não traz uma visão, uma missão e valores pessoais mais mais simples de comunicar, o outro não vai entender. Então, o essencialista ele tem uma estratégia concreta e inspiradora, ele tem um objetivo que é significativo e memorável. É memorável, é marcante, é fácil de lembrar, né? Então, ele começa a falar aqui, de trazer perguntas concretas para facilitar. Como saber se obtivemos sucesso nessa elaboração? Então, como saber se obtivemos sucesso na ética do escritório? Como saber se obtivemos sucesso na transparência desse processo terapêutico? Como saber se obtivemos a felicidade nesse relacionamento? Como saber se estabelecemos a segurança nessa relação com os filhos? Como saber que tivemos conexão com o nosso parceiro, a nossa parceira? Então, o relato, a resposta dessa pergunta é que vai nos auxiliar a trazer esses valores que justamente vai nortear a eliminação do que não importa, porque tudo que estiver fora disso aqui é só para encher linguiça, vamos dizer assim. E aí facilita viver com esse objetivo. Ousar dizer não. Aqui ele começa, é o segundo aspecto da eliminação. Então, o primeiro aspecto da eliminação, gente, é ter clareza, tá? Eu preciso trazer um propósito mais específico, eu preciso clarear meus valores. O processo terapêutico é muito bom para quem quer fazer isso, processo de autoconhecimento. Então, se eu quero eliminar o que não importa, eu preciso primeiro identificar qual é o meu propósito essencial, quais são os valores que me norteiam, e aí eu parto com mais facilidade para o próximo passo, que é dizer não com coragem, a ousadia de dizer não. Aqui na página 139 ele começa a falar sobre isso. Então, ele dá inclusive até algumas dicas que eu separei para vocês aqui. Ele fala assim, o não essencialista evita dizer não para não precisar lidar com a pressão e o mal-estar social. Então, ele diz sim a tudo. Então, pergunto algo, quanto mais o elo de proximidade, de amizade, que é a pessoa que está pedindo, mais dificuldade essa pessoa tem de dizer não. Então, ele tende a essa pressão social, o não essencialista. Mas o essencialista, ele diz não com firmeza, decisão e delicadeza. E ele só diz sim ao que realmente importa. Então, a diferença é o essencialista, ele diz não a tudo, menos ao que importa. E o não essencialista, ele diz sim a tudo, menos ao que ele diz não. A tendência do não essencialista é responder sim, com a exceção do não. E a tendência do essencialista é responder não, com a exceção do sim. Percebe a diferença? Então, a pulsão é não. Não. Espera aí. Eu já sei, subentendido, que é não. Porque essa é a novidade que você está me trazendo. Eu tenho já toda uma clareza sobre o meu propósito, sobre o que é importante para mim, sobre as minhas prioridades. Portanto,
o que chegar, eu vou chegar com um alerta. Então, você vai ter que mostrar que aquilo está encaixado e harmônico com a minha prioridade. Então, o pressuposto é não. A exceção é sim. Percebe a diferença? E aqui ele traz algumas diretrizes, né, para você separar a decisão do relacionamento, para você não confundir a pessoa com aquilo que ela está te pedindo e ter coragem de assumir isso. Dizer não com elegância não significa usar a palavra não. Então, ele diz que você pode responder, por exemplo, fico honrado por ter pensado em mim, mas temo ser incapaz de atendê-lo. Adoraria, mas estou com a agenda lotada. Evitar usar a palavra não para negar um pedido. Evitar usar a palavra não. Dizer o que você vai fazer ao invés daquilo. Concentrar-se no que você vai ter que perder. Não dá para ganhar tudo, a gente já falou disso no primeiro encontro, então você vai se concentrar no peso do que você está perdendo. Lembrar-se de que todos vendem alguma coisa. Então, cada um está trazendo a importância do que está te pedindo, e você também tem que observar isso. Então, acostume-se, em geral, dizer não exige trocar popularidade por respeito. O que ele está querendo dizer? Que normalmente quando a gente diz não, a gente inicialmente perde a popularidade, a gente perde a receptividade daquela pessoa, aquela pessoa vai levar normalmente para o coração. Só que depois de um tempo, essa pessoa vai te respeitar, essa pessoa vai chegar com muito mais cautela para te pedir, ela vai buscar resolver primeiro antes de pedir, porque ela vê que você não está completamente submisso, disponível à agenda dela. Então, no segundo momento, se você tiver coragem de esperar, o respeito vai vir. Também não dependa dele, tá? Esteja aberto, inclusive, a você ter um desenlace nessa relação. Mas, pelo menos, o autorrespeito você vai ter. Mesmo que a pessoa venha não te respeitar, o que normalmente acontece, a pessoa venha te respeitar, mas se ela não vier te respeitar, você vai ter o seu autorrespeito. Tudo certo por aí, gente? Vamos avançar rapidinho aqui do não. O próximo passo que ele fala é descomprometa-se. E ele fala, aqui no capítulo 12, que metade da vida decorre de dizer sim depressa demais e não cedo bastante. Ou seja, ele fala da dificuldade que a gente tem de abrir mão de coisas que a gente já trabalhou muito. E eu me lembro que recentemente eu estive bem doente, né? E a gente estava aguardando aqui na Bahia tá uma epidemia de gripe, de Covid, um monte de coisa. E o hospital emergência que eu fui estava bem lotada. Eu já estava esperando há muito tempo a gente no carro, com criança pequena, uma loucura. E eu estava assim, já entregando as forças, sabe? Entregando as forças. E o que eu mais pensava era, caramba, eu já esperei tanto e vou abandonar. E o tempo que eu dediquei aqui esperando? Poxa, será que não dá para esperar um pouco mais? E aí, meu esposo foi lá e falou e aceleraram o atendimento. Mas é porque os hospitais todos estavam muito cheios mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Às vezes a gente fica num projeto que ele não dá rendimento, que ele não é produtivo, que ele não é rentável, que ele não é lucrativo, ele não é prazeroso, porque ele dedicou horas demais. Às vezes é um relacionamento que já acabou, mas porque tem muitos anos, em nome desses muitos anos de dedicação e de experiência, de vivência, se fica segurando naquele negócio. Então, o que ele está dizendo aqui é para a gente evitar as armadilhas do comprometimento, né? Cuidado com o efeito dotação. O que é isso, efeito dotação? Ele fala assim, ó, como dizem por aí, ninguém lava um carro alugado. Isso se deve a chamado efeito dotação, a tendência de subestimar o que não é nosso e valorizar o que já possuímos. E aí ele dá o exemplo, né? Às vezes a gente tem assim uma roupa que a gente não usa mais, tá lá há mais de um ano no guarda-roupa, e aí chega um amigo, um parente, alguém e pede essa roupa emprestada. Quando essa pessoa pede essa roupa emprestada, essa roupa cria um valor imediato, instantâneo ali. Uma coisa que estava ali jogada, uma coisa que estava ali desprezada, se torna valiosa só porque a pessoa teve essa lembrança da posse. A lembrança da posse. Então, é o efeito dotação.
aquilo que eu tenho, posse, é dotado de valor. Então, ele sugere que a gente faça a pergunta, né? Se eu fosse comprar essa coisa hoje, quanto seria? Para a gente avaliar se isso realmente vale ou se eu estou nesse efeito dotação. Se eu fosse pagar por essa peça, quanto essa peça seria? Porque eu estou querendo vender essa peça por esse valor, mas se eu fosse pagar, quanto que eu pagaria? Tá? Porque a gente tende a supervalorizar aquilo que é nosso. O que eu poderia fazer com tempo ou dinheiro se pulasse fora agora? Então, se eu pulasse fora desse projeto que não está rendendo nada, o que eu poderia fazer com o meu tempo que eu estou dedicando a isso? O que eu poderia fazer com o dinheiro que eu estou empregando nisso aí? Então, a gente precisa ter, esse livro fala muitos recortes aqui da necessidade de ter muita coragem mesmo para assumir algo diferente, para mudar de ideia e para escolher o que é essencial e dizer não a todo o resto. Então, evitar essas armadilhas, porque tem um peso muito grande a nossa palavra, né? Às vezes a gente vai pro buraco por conta de uma palavra dada que não faz mais sentido. Então, a gente precisa se examinar o tempo todo se aquilo que a gente escolheu lá atrás faz sentido ainda. Se não faz, descarta, tchau. Quando a gente lembra, é que ele vai falar no final do livro, que a gente está chegando daqui a pouco, quando a gente lembra da brevidade da vida, os nossos compromissos ficam muito mais seletivos. A gente realmente se compromete com aquilo que traz harmonia, contribuição para a nossa vida, e não com o que disseram que a gente tem que se comprometer, ou porque a gente aprendeu em casa, ou algo do tipo. Tá? Então, é a importância de descomprometer-se. Editar. É o passo seguinte, né? Eu preciso editar, eu preciso retirar os excessos. Retirar os excessos daquilo não é cisão. Ele fala que a decisão significa cortar ou matar. Então, o não essencialista, ele acha que fazer algo melhor significa acrescentar coisas, né? Tá faltando, se eu botasse uma florzinha aqui, se eu botasse não sei o quê. E ele é apegado a palavras, imagens e detalhes, o não essencialista. E o essencialista, ele acha que fazer algo melhor significa subtrair as coisas, sintetizar as coisas, essencializar, que é o simples, que dá para você ter espaço interno, espaço interior. Então, ele vai eliminar, ele vai editar a vida, ele vai, como eu falei sobre editar a agenda, né? Ele vai destralhar e depois ele vai editar com base em critérios objetivos, porque aquilo realmente importa. E aí, ele vai executar, que é o terceiro passo desse método. Ele vai executar de toda forma? Não, ele não vai executar de toda forma. Vou começar aqui na parte de executar, que é a finalização aqui da apresentação desse método. Por isso que a gente precisa de mais tempo, né? Por isso que a proposta do clube de leitura é um ano dedicado a obras essencialistas, que a todo momento eu vou revisitar os passos desse método aqui do primeiro livro, né? Que é o livro mãe, o livro raiz dessa metodologia. E nessa parte, que é a terceira parte, ele vai executar. E aí ele fala da importância da primeira coisa, reservar, prevenir. E ele traz o exemplo da forma como se dirige, né? Que as pessoas que não criam espaço de antecipação e planejamento dirigem bem em cima ali do próximo carro. Então, qualquer coisa que acontece, se a pessoa frear ou se algo diferente acontecer do previsto, você não sabe como reagir. Então, é justamente uma postura de vida onde eu vou planejar de uma maneira, entre aspas, pessimista, imaginando que não vai dar tão certo quando eu estou pensando, imaginando que as pessoas não vão fazer exatamente o que eu estou dizendo que elas vão fazer. E imaginando isso, e isso é um pensamento que eu sempre tive no trânsito. O que me garante que essa pessoa que está à minha frente, ela vai frear nesse momento? Quem me garante que essa pessoa não está alcoolizada? Quem me garante? Então, eu preciso de uma margem, uma distância para o imprevisto, para que eu não fique totalmente à mercê do caos alheio. A mesma coisa que ele traz aqui é a questão de antecipação.
as pessoas que deixam tudo para a última hora, e a maioria de nós faz isso, até para dar uma energia, mas o que acontece? Esquece coisas, e ele dá um exemplo de uma mãe, né, que perdia muito tempo, que deixava a mala dos filhos para fazer a última hora, e era sempre um estresse, e as crianças ficavam nervosas, esquecia coisas, e que ela passou a arrumar as malas uma semana antes de viajar. E que a vida mudou completamente. A vida mudou completamente à medida que ela começou a se antecipar de fato, a planejar e executar de maneira antecipada com esse espaço. Então, o não essencialista pressupõe que tudo dá certo. E ele força a execução na última hora. Ele pressupõe que tudo dá certo, que as pessoas vão colaborar, que o universo está de acordo com tudo, e ele vai forçar a execução na última hora. Vai deixar tudo para os 42 no último tempo. E o essencialista, ele pratica a preparação prévia e abrangente. Então, vocês examinam aí, o que vocês estão deixando para a última hora? O que vocês precisam, de fato, fazer antes, mesmo que não pareça necessário? E aqui vem aquela ideia, né? O Christian Barbosa traz muito isso. O que é importante, que a gente negligenciou, se torna urgente. Então, o ponto bom da gente fazer algo é um ponto em que aquilo ainda não é uma emergência. Porque quando entra numa emergência, e existem pessoas que vivem sem emergência, tá, gente? Porque criaram uma vida clara, lúcida, simples, retirando o que realmente não importa, trabalhando com a incerteza, trabalhando de um modo, entre aspas, mais pessimista, mais adulto, mais realista, e de fato não fica à mercê do caos alheio. E aí ele fala da questão de remover obstáculos, que para se obter conhecimento, acrescenta-se coisas todo dia. E para se obter sabedoria, diminui coisas todos os dias. Quanto menos a gente tiver para dar conta, mais sábio estaremos, seremos, mais harmonia tem na nossa vida. Então, ele fala também do caminhante mais lento, que tem pessoas que são situações, comportamentos nossos que são obstáculos na nossa vida. Então, se a gente quer fazer uma coisa, eu quero fazer palestra de prospecção para o meu escritório. Eu não deveria priorizar a forma. O que acontece? A maioria das pessoas se preocupam com a forma como vão fazer as coisas, porque existe uma insegurança ali das habilidades envolvidas no caso. Mas o essencialista, ele vai se preocupar com o que impede de fazer essas coisas. Ele vai dedicar tempo, né? Ele vai se escapar e se afastar para dedicar tempo para mapear quais são os opositores. Então, eu quero fazer uma palestra no próximo mês. Ao invés de pensar e priorizar o tema e tal lugar inicialmente, ou buscar fazer um curso ou ler um livro para me preparar, eu priorizo identificar os opositores, as ameaças, os obstáculos. Porque todo obstáculo que eu tirar vai facilitar a execução. E a ideia do essencialismo é ter uma execução fácil. E uma execução fácil é uma execução sem obstáculos, ou com o mínimo de esforço contrário, o mínimo de resistência. Então, eu quero falar em público, eu quero fazer uma palestra no mês que vem. O que me impede? O que se opõe a isso? O medo, não saber o conteúdo, questão de gestão de agenda, como que eu vou administrar meus filhos. O que se opõe? Então, quando você for fazer seu planejamento agora, prioriza, primeiro, identificar os obstáculos, porque aí você vai remover os obstáculos. Pensa naquela metáfora do machado que está cortando a árvore, né? A pessoa gasta metade do tempo afiando o machado e metade do tempo cortando a árvore. Então, ela vai ter muito menos esforço para derrubar a mesma árvore que o colega, porque ela passou metade do tempo afiando o machado. Então, afiar o machado é a mesma coisa. Eu passo metade do meu tempo removendo os obstáculos. E aí eu vou ter uma fácil execução, porque
porque eu vou ter muito menos energia empregada cortando uma árvore durante meia hora do que forçando o corte da árvore por uma hora. Vocês entendem? Então, a ideia do essencialismo é como é que eu vou fazer isso se tornar mais fácil? Identificando os obstáculos e retirando os obstáculos. Alguém quer falar alguma coisa? A gente já está finalizando aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão. Já estamos finalizando. Deixa eu beber uma água aqui. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Tá? Pode falar? Pode falar. O que eu gostei, assim, de forma geral, foi colocar os métodos, né, em prática aqui. Antes eu tinha muita dificuldade de dizer não, foi uma das coisas principais para mim. Eu vou falar porque era muito importante para mim sempre dizer sim, estar sempre bem com todo mundo, principalmente com a família, né? É extremamente importante para mim. Mas quando eu passei a dizer não, até deixaram de falar comigo, né? Algumas pessoas deixam assim realmente, e eu percebo o não, a revolta, o sentimento de raiva, né? Aí eu estava sempre dizendo não, acabou, porque foi uma das recomendações que está até no livro. Eu falei, eu comecei a explicar o porquê de dizer não para todo mundo. E aí as coisas começaram mais a minimizar. Mas, assim, colocar, anotar tudo que eu tinha que fazer até o momento de brincar com o meu gatinho, eu coloquei como uma das metas do dia. Eu botei todos os dias, entendeu? Falei, vou aproveitar que eu estou de férias da minha filha, né? Que ela está de férias com o pai. Eu falei, vou aproveitar minhas férias, em vez de eu ficar preocupada com uma coisa, com outra, vou relatar, né? Colocar de meia hora, 20 minutos, eu coloquei para ficar, para ter todas as minhas atividades que eu trabalho em casa. Então, eu coloquei na hora, acho que eu vou deixar assim, uns 20 minutos com o meu gatinho, né? Para eu poder dar uma certa atenção a ele, porque eu peguei ele na rua, né? Levei dentro do motor de um carro. Aí, eu estou cuidando dele direitinho. Então, isso fez muito bem para mim, para eu poder organizar melhor também o meu dia. Então, colocar outras atividades pessoais minhas que eu estava deixando muito de lado. Então, isso fez esse exemplo que você mesmo falou, que está no livro, né? De você arrumar, deixar tudo para cima da última hora. Eu tinha muito isso com algumas atividades minhas, mas profissionais e de pessoas, assim, amigos, eu sempre estava disponível, mas não estava disponível para mim. Então, eu fiz essa troca, né, de estar disponível para mim também, né, como para outras pessoas. Então, hoje, que eu posso adequar, eu adequo. Porque não dá, eu digo, gente, não. E não digo a palavra não, eu falo, olha, essa atividade eu não vou poder fazer porque eu tenho isso para poder fazer. Isso me ajudou bastante, fez com que o fluxo do trabalho, o resultado com a empresa, ela fosse muito mais alavancada. Isso deu um certo resultado, mais positivo, operou melhor, fez com que eu conseguisse agilizar o meu comprometimento com os funcionários, né? Para eu poder dizer para eles, eu vou organizar dessa forma, vocês vão ter que me dizer isso, se tem X tempo. Então, isso foi muito bom. Então, estou amando. Até meu marido mesmo, que não estava nem me acompanhando, passou já a acompanhar, ele também passou a se adequar. Uma das coisas que a gente combinou, porque ele tem muita coisa para poder fazer, porque ele conserta, trabalha com manutenção, essas coisas. Mas ele nunca inicia e finaliza. Ele fica largando, vai deixando. Eu disse, se você começar, você vai ter que terminar. E se você não terminar, você não vai pegar outra coisa para poder fazer. Não vai. Porque ele disse, por que isso? Porque não, porque a gente precisa ter tempo e eu quero o seu tempo para mim. Então, você vai ter que organizar. Isso foi um conflito de imediato de uma semana, ele extremamente chateado comigo. Mas eu fiz nada depois. E isso foi bom na relação dele com os filhos, né? Então, isso foi assim. As crianças também sentiram, né, como ele. Isso em uma semana foi o resultado. Foi um auê no primeiro momento e depois um alívio, né? Então, o neoessencialismo, para mim, ele, além de ter resolvido boa parte profissional minha, também foi pessoal. Entendeu? Então, para mim, foi maravilhoso ele. Que maravilha, querida. Parabéns. Obrigada por compartilhar. Obrigada também. Obrigada a vocês pelo relato também. Foi muito bom. Tá ótimo. Então é isso. Finalizando aqui, ele fala
da gente controlar, falar das pequenas vitórias, né? Colocar, celebrar as pequenas vitórias, porque a jornada do essencialista é uma jornada feliz, é uma jornada alegre. Então, ele não vive em prol ai, meu Deus, do pote de ouro no final do arco-íris, não. Ele é feliz na jornada. Então, por isso que ele faz melhores escolhas para ter um dia bom. O dia de hoje é bom, o dia de amanhã é bom, não tem dia ruim, não tem dia bom. Todos os dias são bons na medida da consciência do que ele escolhe. Ele não tem níveis de hierarquia entre os dias. O melhor dia não é a sexta-feira do essencialista. Todos os dias são bons para ele. E porque ele cria pequenas celebrações, pequenas vitórias. Quem é workaholic? Quem trabalha demais? Ou quem tem assim uma visão deturpada a respeito do trabalho, como eu fui, tinha dificuldade imensa de celebrar as pequenas vitórias, de ter alegria na jornada, de perceber a grandeza do dia a dia. E isso aqui é um convite para nós, porque se a gente tem a alegria na jornada e celebra os pequenos passos, a gente não tem arrependimentos, a gente vive uma vida sem arrependimentos. E é isso que ele ressalta muito no final do livro. Para a gente se concentrar na jornada, se concentrar numa ampliação da consciência para ter uma rotina que seja gostosa de se viver, uma rotina que inclua tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Que no livro está bem profundo. E que, de fato, ele fala aqui no final, eu vou concluir, quando a gente... Eu achei incrível isso aqui que ele falou. Aqui, na página 244, que para mim assim, foi um fechamento incrível do livro. Ele fala de uma história de um homem que perdeu a filha de 3 anos. E ele tinha filmado vários momentos, mas ele estava tão ocupado em filmar os ambientes que ele esqueceu de registrar a filha, né? Ele registrava mais os ambientes que a filha, isso gerou um arrependimento. E o que o autor descobriu em toda essa caminhada da vida dele, com o essencialismo e tal, é que o papel é importantíssimo da família na vida dele. E que, no final das contas, comparado com a família, o resto ficava insignificante para ele. Ele descobriu isso. E a segunda coisa que ele descobriu em toda essa jornada com esse método é o tempo minúsculo que nos resta de vida. Então, ele fala que o essencialista ele vive uma vida sem arrependimentos. E ele ressalta também que não é um curso ou um livro que vai transformar uma pessoa no essencialista, mas uma decisão de mudar de postura e reafirmar essa decisão diariamente, através, sim, de algumas estratégias que ele coloca aqui e de outros autores que ele cita, mas que de fato reforçam esse nosso músculo de saber escolher o que realmente importa. E aí ele fala aqui, ó, se eu guardar uma única coisa deste livro, espero que seja esta. Qualquer que seja a decisão, o desafio, a encruzilhada que você encontre na vida, basta se perguntar, o que é essencial? Responda com sinceridade e elimine todo o resto. Esse eliminar todo o resto é o que nos requer coragem. Coragem para dizer não, coragem para colocar limites, coragem para se colocar na vida. Mas identificar o que é essencial, a gente só precisa se escutar, a resposta está dentro de nós. É prática, a gente precisa praticar, precisamos praticar. Agora, é possível para nós. Está aqui disponível nesse grupo e em todos os lugares que a gente possa buscar. Eu costumo dizer que quando a gente quer a resposta certa, até as gramas falam com a gente. Então, assim, esse convite que eu quero fazer para vocês, para a gente se tornar praticante, para a gente buscar essa... Deixa eu colocar aqui para todos. Para a gente buscar uma filosofia de vida sem arrependimentos. Que se aconteceu essa semana, meu esposo perdeu no mesmo dia, no dia do meu aniversário. Meu aniversário foi dia 25 de janeiro. Ele perdeu a avó com 90 anos.
perdeu um tio, os dois no mesmo dia, no dia do meu aniversário. Ele sentiu muito, mas com relação à avó, não houve um arrependimento, porque nós fomos para o Rio há pouco tempo. Ele teve com a avó o máximo de tempo que ele foi possível. Ele levou a nossa filha para ver a avó já não reconhecia mais ninguém, mas mesmo assim ele levou ela para ele, levou nossa filha para a avó ver, a Bisa, né? E temos foto, a gente conseguiu uma foto dela olhando para a Bisa. Então, é leve quando existe uma partida onde nós dedicamos em vida um tempo para aquelas pessoas que a gente ama. Só fica saudade, não fica culpa, não fica arrependimento, não fica pesado, não fica nada disso, só fica a saudade, só fica o amor. A gente lembra dos aprendizados que essa pessoa nos trouxe, a gente rememora, a gente honra essa pessoa, porque a culpa não toma o lugar do amor. Então, eu convido a vocês realmente a praticar tudo isso, que é algo que eu me convido a fazer todos os dias. A realmente escolher e se manter e se sustentar na postura do que mais importa. E as pessoas vêm em primeiro lugar. A nossa família é o nosso sustento, sim. Mas antes da nossa família, vem a nossa essência, vem nós mesmos. E aquilo que a gente acredita que é maior do que nós, que pode ser Deus, a natureza, o que você identificar. Mas a resposta está dentro de nós. E eu agradeço a presença de todos. Finalizamos aqui uma etapa muito importante, que é este livro. E o próximo é este aqui, tá? Já começamos. Vamos começar o Sem Esforço, do mesmo autor, para a gente construir um ano totalmente essencialista, que seja um divisor de águas na nossa vida, para a gente ter, de fato, escolhas lúcidas, de grande contribuição e de grande alegria durante a jornada. Tá bom, meus queridos? Alguém quer falar alguma coisa para a gente se despedir? Obrigada, Thaisa. Obrigada por esse momento, né? Eu acho que é muito válido para todos. Acho que a gente cresce muito, né? A cada conversa, a cada partilha. E eu quero te pedir que não saia nunca do ar, né? Esteja sempre aí. Você dê suas escapadas, quantas forem necessárias, mas continue esse trabalho lindo que você faz, viu? Eu agradeço muito. A hora que você puder me ligar, mandar uma mensagem, que a gente possa conversar, e eu tenho muitos planos, eu vivo com as minhas ideias, né? E agradeço muito, tá bom? Um beijo para todas vocês, para todos vocês que estão aqui conosco, né? Obrigada. Obrigada, meus queridos. Até o próximo encontro. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde.